Bem-vindos ao Guerreiros do Mundo. Hoje vamos explorar uma das forças militares mais temidas e respeitadas da América do Sul, os comandos do Exército Brasileiro. Inscreva-se agora para se juntar à nossa comunidade e apoiar este projeto. Agora, vamos à batalha. Nossa história começa não nos quartéis modernos de Goiânia, mas nas selvas brasileiras do século XVII. Era o ano de 1624, quando os holandeses ameaçavam o território brasileiro. Foi nesse momento que surgiu uma figura lendária, o capitão Francisco Padilha. Este brasileiro nativo organizou as famosas companhias de emboscadas, unindo civis e militares numa forma primitiva de guerra irregular. Padilha não apenas emboscou pessoalmente o governador holandês Van Dorte, como desenvolveu táticas que seriam reconhecidas séculos depois como precursoras das modernas operações de comandos. O que poucos sabem é que essas raízes históricas não são mera coincidência, elas formam a base doutrinária dos atuais comandos brasileiros, sendo Francisco Padilha o patrono oficial do 1º Batalhão de Ações de Comandos. O historiador militar Fernando Montenegro, especialista em operações especiais brasileiras, enfatiza que essas conexões históricas não são romantização, mas elementos doutrinários reais que influenciaram a formação dos comandos modernos. As táticas de emboscada, guerra irregular e conhecimento do terreno desenvolvidas por Padilha e seus homens contra os invasores holandeses estabeleceram princípios que ainda hoje são estudados no Centro de Instrução de Operações Especiais em Niterói. Em 1968, no auge da Guerra Fria, nasceu oficialmente o Destacamento de Ações de Comandos no Rio de Janeiro. Era uma época em que o Brasil enfrentava a ameaça da guerrilha comunista e precisava urgentemente de uma força capaz de combater fogo com fogo. Os militares brasileiros estudaram profundamente os Rangers americanos, mas criaram algo único, uma força adaptada às realidades geográficas e estratégicas do Brasil. O interessante é que desde o início, os instrutores já sabiam que estavam criando algo especial. Segundo relatos históricos detalhados pelo coronel da reserva Fernando Montenegro, foi durante um treinamento especialmente brutal em condições glaciais que o então tenente Maurizio Manuel Procópio da Silva desenhou o primeiro esboço do símbolo que se tornaria lendário, a faca na caveira. Este não seria apenas um distintivo, mas um símbolo de identidade que transcenderia gerações. O treinamento inicial dos comandos foi baseado no Ranger Corps americano, mas adaptado para incluir técnicas específicas para os diversos biomas brasileiros. A primeira turma de comandos enfrentou desafios únicos, não havia doutrina estabelecida, equipamentos específicos ou tradições. Tudo precisava ser criado do zero, sob liderança de oficiais visionários que entenderam que o Brasil precisava de uma força especial verdadeiramente nacional. O curso de ações de comandos, conhecido como CAC, é considerado um dos treinamentos militares mais brutais não apenas do Brasil, mas de toda a América do Sul. Para entender a dimensão desta afirmação, precisamos olhar os números. Apenas 20% dos candidatos conseguem completar o curso. Isso significa que de cada 5 militares que iniciam, apenas um recebe o gorro preto dos comandos. O curso tem duração de 12 a 14 semanas de treinamento ininterrupto, sendo realizado no Centro de Instrução de Operações Especiais em Niterói, Rio de Janeiro. Mas o que torna este treinamento tão devastador não é apenas o condicionamento físico extremo, embora este seja brutal. Os candidatos devem correr 8 km em 39 minutos, fazer 12 repetições na barra, 64 abdominais, 35 flexões de braço, subir 4 metros na corda vertical, nadar 800 metros com obstáculos em 40 minutos, flutuar por 30 minutos, fazer apneia estática de 60 segundos, apneia dinâmica de 15 metros e marchar 16 km em 2 horas e 45 minutos. Mas isso é apenas o teste de entrada. Durante o curso, os padrões físicos se tornam ainda mais exigentes. A filosofia por trás desta dureza extrema é clara. Como explicou um instrutor veterano, não é o militar mais técnico, nem o mais bem preparado fisicamente que irá concluir o curso, mas sim o militar com melhor preparo psicológico. O CAC não treina apenas soldados, ele quebra homens e reconstrói guerreiros. O que verdadeiramente separa o CAC de outros treinamentos militares é sua abordagem psicológica implacável. Os instrutores aplicam técnicas de privação de sono que podem durar dias, pressão psicológica constante e situações de estresse extremo que simulam as condições mais adversas imagináveis. Os candidatos são testados em todos os biomas brasileiros: selva amazônica, caatinga nordestina, Pantanal e montanha. Durante essas fases, eles não apenas aprendem técnicas de combate, mas sobrevivência, primeiros socorros avançados, explosivos, comunicações clandestinas e técnicas de infiltração. Uma característica única do treinamento brasileiro é a cerimônia sombria dos que desistem. Eles devem enterrar seus gorros pretos e marcar o local com uma cruz, um ritual que simboliza a morte simbólica de suas aspirações como comandos. Esta tradição, embora possa parecer cruel,
serve como um lembrete poderoso para os que permanecem sobre o custo da elite militar. Durante a Operação Guaviral, exercício final do curso, os candidatos são submetidos a missões de inteligência, reconhecimento de comunicações clandestinas, resgates e saltos noturnos semiautomáticos. É neste momento que muitos descobrem se realmente possuem o que é necessário para ser um comando. A taxa de desistência é mais alta nas primeiras semanas, quando o choque inicial da realidade do treinamento atinge os candidatos. Aqueles que sobrevivem a esta fase inicial enfrentam desafios ainda maiores, incluindo exercícios de resistência à interrogação e técnicas de fuga e evasão. Os comandos brasileiros operam com alguns dos equipamentos mais avançados disponíveis para forças especiais mundialmente. Seu armamento padrão inclui o fuzil Imbel II, totalmente produzido no Brasil e considerado uma das armas mais modernas da América Latina. Este fuzil pode ser equipado com miras holográficas EOTech, designadores laser, lançadores de granadas de 40 mm e diversos acessórios táticos. Para missões de precisão, utilizam rifles sniper como o Remington M24, Eckler/Co PSG-1 e o poderoso Barré M82 para alvos de longo alcance. Mas o equipamento vai muito além das armas convencionais. Cada operador pode carregar até 35 kg em sua mochila de assalto, incluindo óculos de visão noturna de terceira e quarta geração, equipamentos de imagem térmica e residual, sistemas de comunicação criptografada por satélite, explosivos diversos incluindo C4 e TNT, e suprimentos médicos avançados para trauma de combate. Um detalhe fascinante é que eles ainda carregam a tradicional faca operacional brasileira, conhecida como Viúva Negra, uma lâmina de combate inteiriça construída em aço carbono AISI 1070 laminado, com empunhadura de poliamida moldada para máxima ergonomia e resistência. A combinação de tecnologia moderna com tradições militares brasileiras cria uma força única no cenário mundial. Os comandos também utilizam equipamentos especializados como paraquedas para infiltração Halo e Alho, equipamentos de mergulho militar para operações aquáticas, e viaturas especiais incluindo veículos blindados leves e embarcações de infiltração. O primeiro grande teste internacional dos comandos brasileiros veio em 2005, quando foram enviados ao Haiti como parte da MINUSTA. 20 operadores brasileiros formaram o Destacamento de Operações de Paz, conhecido como DOPAS, uma unidade que se tornaria lendária entre as forças de paz da ONU. Suas missões incluíam reconhecimento especial e ações diretas contra lideranças de gangues nas favelas mais perigosas do Haiti, como Bel Air, Cité Militaire e Cité Soleil. O que impressionou os observadores internacionais foi a capacidade dos comandos brasileiros de adaptarem suas táticas desenvolvidas para a selva amazônica ao ambiente urbano hostil do Haiti. Eles demonstraram uma flexibilidade operacional que poucos esperavam, conseguindo neutralizar alvos de alto valor enquanto minimizavam baixas civis. As operações no Haiti não apenas testaram a capacidade de combate dos comandos, mas também contribuíram para o desenvolvimento da doutrina das Nações Unidas para forças especiais em operações de paz. Os comandos brasileiros lideraram raids em bairros controlados por gangues armadas, usando técnicas de entrada rápida e extração que se tornaram modelo para outras forças da ONU. Durante sua participação na MINUSTA, que durou até 2017, os comandos brasileiros realizaram centenas de operações, desde resgates de reféns até neutralização de células criminosas organizadas. Sua experiência no Haiti não apenas validou suas capacidades operacionais, mas também estabeleceu o Brasil como uma potência em operações especiais no cenário internacional. O Comando de Operações Especiais Brasileiro, com sede em Goiânia, representa uma das estruturas militares mais sofisticadas da América do Sul. Criado em 2002 como Brigada de Operações Especiais e reorganizado em 2013 como Comando de Operações Especiais, é composto pelo 1º Batalhão de Forças Especiais, conhecido como Fantasmas, e pelo 1º Batalhão de Ações de Comandos, os Caveiras. Mas a organização vai muito além destes 2 batalhões operacionais. Inclui também o 1º Batalhão de Operações Psicológicas, responsável pela guerra de informação e operações de influência, a Companhia de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, especializada em ameaças de destruição em massa, e o Batalhão de Apoio às Operações Especiais, que fornece suporte logístico, de comando e controle. Uma particularidade brasileira é a 3ª Companhia de Forças Especiais, baseada em Manaus e conhecida como Força 3, especializada em operações na Amazônia e subordinada ao Comando Militar da Amazônia para operações regionais. Esta estrutura permite ao Brasil projetar poder em qualquer tipo de ambiente operacional, desde operações urbanas até missões na maior floresta tropical do mundo. O Centro de Instrução de Operações Especiais, localizado no histórico Forte Imbuí em Niterói, serve como berço intelectual e doutrinário de todas essas forças. O COPESP também conta com o 6º Pelotão de Polícia do Exército, que inclui a famosa seção de cães de guerra, animais treinados para combate,
patrulhamento e detecção de explosivos e drogas, e a base administrativa responsável pela gestão orçamentária e de recursos humanos. Poucos símbolos militares carregam tanto peso psicológico quanto a faca na caveira dos comandos brasileiros. Criado em 1968 pelo então Tenente Maurizio Manuel Procópio da Silva durante um momento de inspiração em condições de treinamento extremo, este distintivo carrega uma mensagem poderosa: a vitória da vida sobre a morte. Segundo pesquisas do historiador militar Fernando Montenegro, embora muitos relatem uma lenda sobre comandos britânicos na Segunda Guerra Mundial, a verdadeira origem do símbolo brasileiro foi puramente nacional, nascida da experiência específica dos primeiros comandos brasileiros. No contexto brasileiro, a caveira representa a morte sempre presente nas operações de comandos, enquanto a faca com lâmina vermelha simboliza o sigilo das missões e o sangue derramado pelos combatentes. O fundo verde representa as matas brasileiras, e o negro simboliza a noite escura, momento ideal para as ações furtivas. Este símbolo se tornou tão icônico que foi adotado por forças especiais e polícias militares de todo o Brasil, estabelecendo uma linhagem simbólica que conecta todas as tropas de elite nacionais. A heráldica completa do Comando de Operações Especiais inclui também o paraquedas com punhal, indicando a subordinação das unidades, e o paraquedista saltando nas estrelas sobre o mapa do Brasil, representando a soberania nacional. A primeira faca operacional brasileira inteiriça foi justamente a Viúva Negra, que deu origem ao nome do símbolo e continua sendo parte do equipamento padrão dos comandos. O impacto psicológico deste distintivo é tanto que militares de outros países latino-americanos frequentemente solicitam autorização para usar variações do símbolo, reconhecendo sua representação de excelência em operações especiais. Quando analisamos objetivamente os treinamentos de forças especiais sul-americanas, alguns números e fatos saltam aos olhos. Os comandos colombianos, altamente respeitados e treinados pelos americanos no contexto da luta antidroga, têm uma taxa de aprovação similar aos brasileiros em torno de 20%, mas seu foco principal está na contra-insurgência urbana e rural específica do conflito colombiano. Sua escola de forças especiais tem projeção internacional, treinando militares do Brasil, Chile, Equador, Panamá e México, mas não possui a diversidade de biomas que caracteriza o treinamento brasileiro. Os Rangers chilenos, embora extremamente competentes em operações de montanha e com excelente equipamento, são menores em número e focados principalmente em operações andinas. As forças especiais argentinas, embora bem equipadas e com tradição histórica, são consideravelmente menores e têm menos experiência em operações internacionais recentes. O que distingue os comandos brasileiros é sua capacidade única de operar em todos os biomas sul-americanos, desde a Amazônia até o Pantanal, passando pela Caatinga e pelas montanhas. Além disso, sua experiência em operações de paz internacionais, particularmente no Haiti por 12 anos consecutivos, lhes deu uma vantagem operacional única na região. A duração do CAC, com suas 12 a 14 semanas de treinamento ininterrupto, é significativamente mais longa que a maioria dos cursos equivalentes na América do Sul. A taxa de aprovação de apenas 20% efetivamente coloca o treinamento brasileiro entre os mais rigorosos não apenas da América do Sul, mas comparável aos SALS americanos, SAS britânico e outras forças especiais de elite mundial. As missões reais dos comandos brasileiros permanecem em grande parte classificadas, mas alguns detalhes emergiram ao longo dos anos que revelam a extensão de suas capacidades. Durante os grandes eventos esportivos no Brasil, incluindo os Jogos Pan-Americanos de 2007, a Copa das Confederações de 2013, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, eles forneceram segurança discreta contra ameaças terroristas, trabalhando em coordenação com agências de inteligência nacionais e internacionais. Suas operações de garantia da lei e da ordem nas favelas do Rio de Janeiro demonstraram uma capacidade única de combate urbano adaptada à realidade brasileira, incluindo técnicas de entrada rápida em favelas densamente povoadas e extração de alvos específicos sem causar baixas civis. Na fronteira amazônica, que se estende por mais de 15 mil quilômetros, eles conduzem operações sigilosas contra o narcotráfico e grupos criminosos transnacionais, muitas vezes permanecendo infiltrados por semanas em territórios remotos. Uma capacidade particularmente impressionante é sua habilidade em operações de resgate em ambientes extremos, desde a selva densa até áreas urbanas complexas, incluindo sequestros em alto mar e resgates em regiões montanhosas inacessíveis. O treinamento conjunto com forças americanas, incluindo exercícios como TAPIO para técnicas de busca e resgate em combate, demonstra que os comandos brasileiros são considerados parceiros de igual valor pelos militares mais avançados do mundo. Suas técnicas de infiltração aquática, terrestre e aérea, incluindo saltos Halo e Alho, combinadas com sua capacidade de sobrevivência em qualquer ambiente brasileiro, fazem deles uma força verdadeiramente versátil no cenário internacional. O que realmente quebra um candidato aos comandos não são os músculos doloridos ou a exaustão física, é a mente.
O processo de seleção psicológica do CAC é considerado um dos mais sofisticados e brutais do mundo militar. Todo candidato passa por uma bateria de testes psicológicos que incluem avaliações de resistência ao estresse, capacidade de liderança sob pressão, estabilidade mental em situações extremas e perfil psicológico para operações de alto risco. Durante o curso, médicos militares fazem coletas de sangue semanais e, quando necessário, diárias, monitorando não apenas a condição física, mas os níveis hormonais que indicam estresse extremo e quebra psicológica iminente. Uma técnica particularmente controversa é a fase de nivelamento, onde oficiais e sargentos de diferentes formações são intencionalmente misturados e submetidos a situações onde suas hierarquias tradicionais são deliberadamente confundidas. O objetivo é quebrar conceitos pré-estabelecidos e forjar uma nova identidade baseada puramente na competência e resistência mental. Os instrutores, veteranos de combate real, incluindo veteranos do Haiti e de operações classificadas, são especificamente treinados para identificar sinais sutis de colapso psicológico e aplicar pressão adicional exatamente nos momentos de maior vulnerabilidade do candidato. Técnicas de interrogação de resistência são aplicadas onde candidatos são submetidos a privação sensorial, ruído constante e pressão psicológica intensa para simular condições de captura inimiga. A filosofia é que se um comando não pode resistir ao estresse do treinamento, certamente não resistirá ao estresse do combate real. Nas vastas fronteiras brasileiras, especialmente na região amazônica, os comandos conduzem algumas de suas missões mais perigosas e sigilosas. A fronteira brasileira se estende por mais de 15 mil quilômetros, grande parte dela através de territórios remotos onde grupos criminosos internacionais, narcotraficantes e organizações terroristas operam livremente. É neste cenário selvagem que os comandos brasileiros demonstram sua superioridade operacional única no mundo. Utilizando técnicas de infiltração desenvolvidas especificamente para a selva amazônica, eles conseguem permanecer ocultos por semanas, observando e coletando inteligência sobre rotas de narcotráfico, grupos armados ilegais e atividades de organizações criminosas transnacionais. Uma operação típica pode envolver a infiltração de uma equipe de 4 a 6 operadores em território hostil, onde eles estabelecem pontos de observação camuflados e monitoram atividades suspeitas por períodos prolongados de até um mês. O treinamento para essas missões inclui técnicas avançadas de camuflagem natural usando a vegetação local, sobrevivência com recursos mínimos incluindo caça e pesca silenciosa, navegação por estrelas e marcos naturais, e comunicação clandestina que evita detecção eletrônica por sistemas sofisticados de escuta. Os comandos também são especializados em técnicas de exfiltração de emergência, capazes de desaparecer na selva em segundos quando descobertos, usando rotas de fuga pré-planejadas que aproveitam o conhecimento íntimo do terreno amazônico e incluem travessia de rios, escalada de árvores e uso de cavernas naturais. A Força 3, baseada em Manaus, é especificamente treinada para essas operações, com conhecimento profundo da flora e fauna amazônica que pode ser usada tanto para sobrevivência quanto para camuflagem operacional. O mundo das operações especiais está em constante evolução, e os comandos brasileiros não ficam para trás nesta corrida tecnológica e doutrinária. Atualmente, eles estão integrando tecnologias de ponta como drones de reconhecimento miniaturizados capazes de transmitir imagens em tempo real, sistemas de comunicação por satélite criptografados resistentes à interferência eletrônica, equipamentos de visão noturna de quarta geração com capacidades térmicas integradas e sistemas de armas inteligentes com miras computadorizadas. Mais importante ainda, estão desenvolvendo doutrinas específicas para ameaças emergentes como ciberterrorismo, operações híbridas que combinam guerra convencional e irregular, e ameaças de destruição em massa, incluindo armas químicas e biológicas. O programa de modernização inclui parcerias estratégicas com forças especiais americanas, francesas, israelenses e britânicas, permitindo intercâmbio de técnicas, tecnologias de última geração e doutrinas operacionais. Uma inovação particularmente interessante é o desenvolvimento de técnicas de combate urbano adaptadas às megacidades brasileiras, reconhecendo que futuras ameaças podem vir de dentro das próprias fronteiras nacionais através de células terroristas ou organizações criminosas altamente organizadas. Os comandos também estão expandindo suas capacidades aquáticas, trabalhando em estreita colaboração com os mergulhadores de combate da Marinha para desenvolver técnicas de infiltração fluvial na Amazônia e operações costeiras. Projetos futuros incluem a incorporação de inteligência artificial para análise de padrões de ameaça, desenvolvimento de exoesqueletos para aumento de capacidade física, equipamentos específicos para operações em ambientes de alta tecnologia e veículos não tripulados para reconhecimento e apoio de fogo. Esta evolução constante e investimento em pesquisa e desenvolvimento garantem que os comandos brasileiros mantenham sua posição como uma das forças especiais mais avançadas, versáteis e temidas do mundo. Inscreva-se agora, torne-se um membro, ative as notificações,
Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe um comentário para que possamos comparar nossos conhecimentos e fontes. Obrigado por acompanhar nosso canal. Até nossa próxima jornada estratégica, aqui no Guerreiros do Mundo. Nessa tropa o recurso é infinito, qualquer um que pô vai entrar pra deitar. Canarinha, faz esses gringos cala a boca.